Olá, então dando continuidade ao nosso conteúdo do segundo bimestre de Zoologia, nós já comentamos sobre os moluscos, né? E agora nós vamos continuar os anelídeos. Nós já tínhamos começado os anelídeos, paramos lá naquela parte onde iríamos descrever melhor as diferenças entre as três classes. Porém, vou dar uma recapitulada naquelas características básicas onde nós tínhamos parado antes da prova, para que a gente consiga então retomar o conteúdo dessas três classes. Já vimos, né, então, que dentro desse filo nós temos os oligoquetas, que são aqueles que têm poucas cerdas, hirudíneos, aqueles que não têm cerdas, e poliquetos, aqueles que têm muitas cerdas. E aí, então, estima-se, né, que existem mais de 100 mil anelídeos, porém, catalogados, nós temos aproximadamente 15 mil espécies de animais. Então, principalmente são marinhos, né, 2/3 deles, e o outro 1/3, né, aí são as minhocas, né, de água doce ou dulceaquícolas e as sanguessugas ou hirudíneos, né? Essa classe hirudíneos, ela pode ser também chamada de aqueto, né? Então, poliquetos por ter muitas cerdas, oligoquetos por ter poucas e aquetos por não terem. Porém, como nós já comentamos que as sanguessugas elas produzem aquela substância chamada hirudina, muito importante na indústria farmacêutica, apelidou-se então a classe de hirudíneo exatamente por causa daquela hirudina. E aí nós já comentamos da importância dela, né, medicinal e também agronômica, né, das suas características. Vimos as características básicas de plano corporal desse ser vivo, que é de simetria bilateral. São vermes por ter esse formato vermiforme, né, que tem cerdas ou não, vai depender. Então aí nós temos um exemplo de uma minhoca, por exemplo, que ela tem poucas cerdas no corpo. A gente não visualiza muito bem a olho nu, porém com o auxílio de lupas aí a gente consegue vê-las. Homologia seriada, já comentamos isso, que é a repetição de órgãos. Triblásticos, né, possuem então 3 folhetos embrionários, possuem um celoma dividido em 2, são protostomas porque tem a boca originada primeiro que o ânus. E aí nós comentamos então também que o corpo delas é dividido em 3 partes e uma parte é chamada prostômio, e eu até comentei para a gente não confundir, né? E metameria é essa segmentação do corpo. Então, as paredes do corpo, né, principalmente a parede celular, tem uma cutícula de proteção. Já não estamos falando de parasitas, como nós falávamos antes, que tinha uma proteção, né, que ia impedir que esse animal fosse digerido quando passasse lá dentro do estômago do seu hospedeiro. Porém, essa é a comunicação com o meio externo do corpo do animal, então ela precisa de uma cutícula de proteção ainda em cima dessa epiderme. E musculaturas, né, para ela conseguir desencadear seus movimentos. O celoma, aquela cavidade preenchida por líquido para abrigar órgãos, é um celoma verdadeiro já, porém ele é dividido em 2 cavidades. Então, do lado esquerdo e direito do animal vai ter um pedacinho desse celoma, né? E ele vai estar dividido aí no meio por uma pelezinha, aí, entre parênteses, chamada de perítone. E esses septos, então, no corpo do animal, vão dividir os diferentes segmentos. E aí, até nem colei isso daqui, na verdade, não é um anelídeo, tá? É um diplópoda, um artrópode, só que eu coloquei para mostrar só como é que é esse corpo separado em anéis, tá? Até comentei isso no outro vídeo também e resolvi não tirar porque eu acho bem interessante essa figura. Como que é essa locomoção desse ser vivo? Ela tem estruturas antagônicas, assim como acontece com nós, né? Quando nós contraímos uma musculatura, na parte posterior nós temos outra musculatura que é chamada antagônica. Então, quando uma musculatura minha está contraindo, o outro lado ela está relaxando. E isso também acontece com esses animais, juntamente com o celoma, que é aquele líquido então que tem dentro, a cavidade é o celoma, e o líquido que tem dentro, esse fluido celomático aí, esse fluido celômico, ele vai atuar como se fosse um esqueleto hidrostático. Então ele vai auxiliar nessa força rebote para desencadear o movimento. Essas cerdas no corpo de animal, né, do animal nós já comentamos que elas auxiliam na tração, né? Então quando elas fixam de um lado, o animal consegue aí se movimentar para suas diferentes partes. E aí nós comentamos então que o poliqueto se locomove com S, né? Então essa quantidade grande que ele tem aí de cerdas auxilia ele, e ele tem uma outra cavidade, não cavidade, mas ele tem uma musculatura aí acessória que seriam os parapódios, que nós vamos comentar lá para frente quando falarmos principalmente dessa fase. É uma parte muscular que auxilia aí nesse movimento, além de outras funções que ela tem. Então as cerdas vão dar tração, né, são longas,
provavelmente parecidas com fio de cabelos, elas podem ser em maior ou menor quantidade, isso vai depender da espécie animal. Sanguessugas, por exemplo, se locomovem por meio de palpos. Deixa eu até colocar naquela foto. Antes de colocar naquela foto, vou comentar sobre as divisões do corpo dele. Então, esses anelídeos, eles são divididos na parte que é chamada de prostômio, que é a parte da cabeça. Nos poliquetos, como nós vamos ver agora lá nas classes específicas, nós vamos ver que temos apêndices sensoriais na cabeça do corpo desse animal. Então, a gente olha a cabeça, a gente consegue diferenciar. Já os oligoquetos, eles não têm esses apêndices ao longo do corpo. Quando você olha uma minhoca, você não consegue distinguir muito bem onde é boca e onde é ânus. Você vai ter a ajuda do clitelo, que é aquela parte diferenciada específica para reprodução, né? E alguma outra característica como a faringe, por exemplo. Peritônio, então, né, dentro do corpo desse ser vivo. O desenvolvimento de novos metâmeros ficam à frente do pigídeo. O que é pigídeo? É a parte traseira do corpo, é aquela região, porção final onde se situa o ânus. Então, quando você observar esse ser vivo, os metâmeros da parte do prostômio e os metâmeros da parte do pigídeo, eles são diferenciados. Então, eles não são considerados metâmeros verdadeiros, né? E aí nós temos então o desenvolvimento de novos metâmeros, né, para esse animal crescer próximo ao pigídeo. Então aqueles que estão mais próximos da cabeça são aqueles que são considerados os mais velhos. Desenvolvimento do celoma, né, através da divisão da mesoderme, deu tudo certo, porém esse celoma, sendo verdadeiro, acabou se dividindo, né, pelo peritônio, que é uma camada que forra, né, esses dois, divide o corpo desse animal em dois. E aí, então, nós temos uma figura desse celoma que nós já tínhamos visto, né? Com essa cavidade aí dos dois lados, então, preenchida por líquido e no centro a endoderme, né? Que vai estar preenchendo o intestino desse ser vivo. Que aí nós já vimos até que quando passa nesse intestino existe uma dobra chamada tiflossole, que é para aumentar essa superfície de contato, né? E essa absorção de nutrientes por parte do animal. E aí, sobre a locomoção deles, nós também já tínhamos comentado, né, que as sanguessugas, elas têm a cabeça e o ânus diferenciado em ventosas, então ela consegue se locomover. Por ela não ter essas cerdas, ela precisou lançar mão de um outro artifício para se locomover. Então, no caso, é essa diferenciação por cerdas. Então, a boca delas possui cerdas, não, desculpa, ventosas, né? Então, a boca dela é uma ventosa, o ânus dela também foi modificado em uma ventosa. Então, ela consegue lançar a cabeça, se fixar em um substrato, soltar a parte do ânus e assim ela vai se locomovendo. Então ela é chamada já de medipalpos porque ela faz como se estivesse medindo mesmo. Já as minhocas, os oligoquetos, eles vão, né, uma parte vai estar contraindo, outra vai estar relaxando, uma contraindo, uma relaxando e ela vai se locomovendo. Já os poliquetos, que têm muitas cerdas, como eles utilizam com maior facilidade, maior quantidade de cerdas para eles conseguirem se fixar em substrato, eles conseguem então uma tração melhor, né, tracionar melhor o corpo desse animal e eles se movem em S. Sistema digestório, né, nós já comentamos, com boca e ânus completo. A principal coisa para vocês lembrarem é esse tiflossole, então essa dobra que aumenta essa superfície de contato. Circulação fechada, então nós comentamos que as minhocas elas têm homologia seriada. Então ela tem um vaso dorsal e um ventral que atravessa todo o corpo desse ser vivo e um vaso lateral que junta esses dois vasos principais. E esse vaso lateral é um vaso pulsátil, ou seja, ele é uma cópia aí, entre parênteses, de coração. Por isso se diz que a minhoca tem um coração em cada metâmero. Sistema nervoso, nós comentamos de um cérebro principal aí, ganglionar, né, em cima da faringe ou do esôfago desse ser vivo, e dele vai partir um anel que vai circundar, e logo abaixo, então, no ventral, vai ter um cordão nervoso, né, um outro gânglio, um segundo gânglio, que vai fazer, então, esse subfaringiano, que vai se dividir em dois gânglios segmentares, que são eles que vão passar pelo corpo desse ser vivo inteiro. Então, temos aí esse cordão nervoso que vai passar por todos os metâmeros do corpo do animal. Excreção, também já comentamos, né, como se tivessem rins, aí entre parênteses, né, são protonefrídeos, é um primórdio de rim, que vai passar por todos os metâmeros desse ser vivo. Uma peculiaridade desse metâmero é que tudo que ele recolhe, desse metâmero não, desse protonefrídeo, uma peculiaridade dele é que tudo que ele recolhe de excretas nitrogenadas do metâmero anterior, ele faz a filtração e lança pelo nefridióporo, ou seja, por um poro no corpo do animal, no metâmero posterior.
Ou seja, esse nefrostoma ou nefróstoma coleta toda a sujeira de um metâmero, filtra, o que tem que ser reabsorvido é reabsorvido e o que for excretado vai sair pelo poro no metâmero posterior. Então, o que ele coleta de um metâmero anterior, ele joga para fora por um poro no metâmero posterior. E a reprodução, nós já tínhamos comentado, pode ser sexuada ou assexuada por fragmentação, né, e regeneração, ou os poliquetos que se reproduzem de maneiras diferentes, né, então são dioicos, enquanto a fase aqueles que têm clitelo, que no caso seriam as minhocas e as sanguessugas, né, os oligoquetos e os irudíneos, né, vão fazer aí um casulo, que nós vamos ver o que é, lá naquela parte diferenciada do corpo dele, que na minhoca você consegue observar bem, que é o clitelo, dependendo da estação, né, da época de reprodução que ela tá. E já nas sanguessugas você não consegue diferenciar, mas ela tem. E aí nós tínhamos parado aqui, nas classes específicas. Então os poliquetos são aqueles que têm muitas cerdas, a maioria. Então nós lembramos aí que existem próximo de 15 mil seres vivos catalogados do filo dos poliquetos. Do filo dos anelídeos. Desses, 10 mil são poliquetos. E a maior parte é marinha, né? Então, eles têm essa diferente, né? Se você olhar nessa foto aqui, eles têm todo um rosto diferenciado, né? Uma cabeça diferenciada com apêndices, parapódios, que nós vamos ver o que é. Enquanto os oligoquetos e os irudíneos não, né? Como eu comentei antes, ó, a cabeça e o ânus, você não consegue diferenciar muito bem o que é. E o clitelo ali bem diferenciável, ó, na minhoca, bem ali no meio, você consegue ver aqueles metâmeros diferentes ali, daquela corzinha mais diferente, que é a parte reprodutiva. Então, né, se diferenciam por região cefálica diferenciada e órgãos sensoriais especializados. Então, você olhar a cabeça dela, você consegue detectar antenas, né, para localizações, órgãos sensoriais. Não tem clitelo, que é aquela parte diferenciada para reprodução, mas tem muitas cerdas, e essas cerdas são fixadas em parapódios, que são inserções musculares no corpo desse ser vivo. E aí, diferenciação em alguns sômitos. O que é sômitos? Sômitos é o mesmo que segmento, é o mesmo que metâmero. Só coloquei essa palavra aí para vocês verem que se em algum lugar tiver escrito sômitos, na verdade são segmentos do corpo, só para vocês saberem que existe essa nomenclatura, porque na biologia uma coisa você pode chamar de várias outras, né? Especialização de órgãos sensoriais, então ela tem aí esses órgãos sensoriais que não são bem visíveis nos outros, né? Vivem sobre fendas de corais, pedras, escavam, lodo ou areia. Então nós estamos falando de seres vivos aí dispostos no mar ou na água, né? Principalmente no mar, que precisa se proteger. E são importantes aí na cadeia alimentar de uma diversidade de peixes. E aí nós temos aqui dizendo que eles podem ser sedentários ou vágeis, né? Ou errantes, ou seja, eles nadam. Então ele pode ficar a vida toda fixa num substrato, ou ele pode ser um livre, né? Para nadar aí com uma faringe muscular, com dentículos, prostátil, ou seja, ela sai um pouquinho para fora do corpo e eles têm velocidade e destreza. Prostômio, que era aquela parte da cabeça, né? Pode ser retrátil ou não, ele pode apresentar olhos, tentáculos, esses palpos sensoriais, até tem uma foto ali no próximos slides. O primeiro segmento, que é a parte, né, que vai formar a cabeça, que é o peristômio, rodeia a boca e tem cerdas. Então tem uns seres vivos aí dessa classe que eles fazem como se vai rodar. Eles têm como se fossem uns apêndices sensoriais para alimentação, que ela roda, forma uma coroa e joga o alimento para dentro do corpo desse animal. Ó. Então ela usa esses cílios para alimentação, uma coroa tentacular que se abre como um leque e joga esse alimento para dentro. E aí aqui nessa figura nós temos a metade esquerda que está sendo mostrado, para mim aqui na esquerda, não sei se para vocês vai espelhar a imagem, mas é a parte que não tem parapódios, ou seja, a parte que o corpo do animal é redonda, ou oval, né? Então ali nós estamos falando de seres vivos que são oligoquetas ou irudíneos, que não tem aquela parte dos parapódios. Já do lado direito, nós temos todo aquele apêndice, né, com vasos sanguíneos, com cerdas. Então o que acontece? Esses parapódios já auxiliam nas trocas gasosas desse ser vivo. Então nós estamos falando de
de algumas circulação cutânea, por exemplo, né? Então nós estávamos falando de trocas gasosas através da pele. Aqui nos poliquetos eles têm a ajuda desses parapódios, né? Então concentram-se ali vasos sanguíneos para que ocorram essas trocas gasosas. Nós temos o nefridioporo, ó, mostrando ali embaixo, né, do corpo desse animal. Nefridióporo ou nefridioporo era aquele poro por onde as excretas nitrogenadas vão ser jogadas para fora. E aí nós também temos aquele vaso dorsal e o ventral, bem ali no meio, mostrando onde esse sangue vai circular dentro desse animal, né? E o intestino no centro. Então, forma e função. Esse ser vivo tem o tronco segmentado, né? Por quê? Porque estamos falando de animais segmentados, com metâmeros. A maioria desses metâmeros apresentam parapódios, são aquelas inserções musculares ali laterais. E isso vai auxiliar, né? Por quê? Porque ali dentro desses parapódios vão estar inseridas as cerdas. E são estruturas que vão auxiliar na locomoção, na natação, né? Desse ser vivo. Então ali embaixo está escrito, ó, parapódios geralmente são o principal órgão respiratório, né? Apesar de alguns também apresentarem brânquias. Lembrando que os poliquetos são, em sua maioria, aquáticos, né? Então estamos falando aí de ser vivos quase em sua totalidade aquáticos. Para se respirar embaixo d'água, precisamos de brânquias. Então, principalmente parapódios são órgãos acessoriais aí, que vão dar uma certa assessoria na respiração do corpo desse ser vivo. Como que é a nutrição? Então não temos muitas diferenças aí na nutrição, de acordo com aquilo que nós já tínhamos comentado, né? O intestino é dividido, então, nas suas partes, né? Uma parte de absorção, uma parte de digestão, né? E aí, então, a boca, faringe, passando por uma moela com microdentes, que nós já tínhamos comentado, vai chegar lá no intestino, né? Dentro do intestino vai acontecer toda aquela absorção, né? E a ectoderma vai se abrir aí com o ânus lá no final do corpo, naquela parte diferenciada chamada epigídeo. Então, a parte do prostoma epigídeo, né, que é a parte onde fica a cabeça e o ânus, você pode ver nessa figura que ela é bem diferenciada, ó. Lá na parte onde está mostrando a letrinha B, lá, a letra B, nós temos esses metâmeros divididos e ela vai afinando o corpo. Por isso que eles não são chamados metâmeros verdadeiros, né? Então, ali naqueles metâmeros que não são contados como verdadeiros, eles não têm aquela repetição de órgãos que nós tínhamos comentado. Circulação e respiração, né? Então a diversidade, aí como é uma classe que tem bastante diversidade, nós temos que considerar aí então as suas diversidades, suas diferenças. Então várias espécies têm parapódios e brânquias, né, dos poliquetos. Então olhando ali a foto do lado direito, nós temos brânquias, né, com cerdas ali, brânquias não, desculpa, parapódios, ali do lado direito, com cerdas inseridas e brânquias, né, vasos sanguíneos, ali naquela parte do parapódio. Já aqueles que não têm, a respiração é cutânea, né, e as trocas gasosas são com a superfície do corpo, que é o que está mostrando ali no lado esquerdo, a sua maioria. A sua maioria, não dos poliquetos, né, os poliquetos, a maioria tem brânquias, mas a maioria dos outros, né, dos oligoquetos e dos iriodíneos. Mas isso também existe dentro dos poliquetos. Circulação com trocas gasosas através da pele. Sistema circulatório, então as nereis, né, ou nereidas, que são seres vivos da classe dos poliquetos, tem aquele vaso dorsal e longitudinal que vai conduzindo o sangue dentro do corpo, assim como os outros já tinham, que nós tínhamos comentado, e em outros o sistema é reduzido, acoplado ao celoma. Então nós temos diversas particularidades, né? Então, por exemplo, a maioria deles, como eu comentei lá anteriormente, são aqueles que têm esse vaso dorsal e longitudinal e que o celoma é dividido em dois. Então, na verdade, a gente foca mais nas características básicas da maioria. Excreção. Então, voltando aí nessa figura, né, mostrando como que é essa excreção, nós já tínhamos comentado que tinha um par de metâmeros, né, por segmento, e aí dentro desses segmentos, né, tem o nefróstoma, que é aquela parte que vai filtrar aí, sugar todo aquele líquido, né, que precisar ser aí, que estiver lá dentro do celoma, vai tirar todas aquelas excretas nitrogenadas e vai ser jogado, né, para fora do corpo através do nefridióporo ou nefridioporo. E aí, então, o celoma vai continuar ali dentro, né? A parte que for reabsorvida vai ser reabsorvida e vai continuar aí as suas funções vitais, assim como acontece com nós, né? Não toda a água que a gente ingeriu vai ser filtrada e vai virar urina, né? A parte vai ser reabsorvida.
Órgãos sensoriais, conforme eu tinha comentado, ó, então ali nós temos uma foto que nós conseguimos ver a cabeça dele, estruturas, né, que são estatocistos, chamados olhos nucais e olhos, que vão servir para esse ser vivo conseguir, né, se localizar aí no ambiente aquático, principalmente porque são em sua maioria marinhos, né. Então, ele tem um gânglio cerebroide dorsal que vai se conectar com o subfaríngeo, assim como nós já tínhamos comentado anteriormente, que vai se dividir em anéis e vai passar pelo corpo inteiro. Aí nós temos ainda a cabeça, né, com olhos que variam de simples ocelos que detectam claros e escuros até alguns olhos com células fotorreceptoras, então que recebem luz, né. Esses olhos nucais, né, depressões como fendas, que são quimiorreceptoras na cabeça do corpo desse ser vivo, ele já consegue se localizar na água, percepção aí então das suas presas, né, para ele conseguir se obter alimento, e também o estatocisto vai auxiliar na movimentação de alguns cavadores. Reprodução e desenvolvimento. Então os poliquetos eles não são hermafroditas em sua maioria, como acontecia com as minhocas e as sanguessugas, né? Então são dioicos. E aí são simplificadas, as gônadas são projeções temporárias, ou seja, na estação reprodutiva, as gônadas vêm, elas fazem o seu papel, né, de espermatozoide ou de óvulos, e depois elas regridem de novo. Então elas são temporárias no corpo desse ser vivo. E quando eles jogam os ganodutos, ou seja, vasos que lançam essas gônadas para fora da água, quando eles se encontram na água, né, essa fecundação é externa, dentro da água, origina-se uma larva trocófora, que é essa aqui, em forma de losango, e ela vai continuar o seu ciclo e depois vai formar, aí, então, quando sua metamorfose, vai formar um indivíduo. Então, essa larva já tem boca, já tem ânus, um tubo digestivo, cílios, né? Ainda é bem primordial para vai completar o seu ciclo depois. E aí nós temos uma nova classe, que é a classe dos oligoquetos. Então, estima-se aí que tenham mais de 3.000 exemplares, onde ficam as minhocas de vários tamanhos e diferentes habitats, sempre com umidade, né? Minhocas e espécies de água doce, terrestre ou de água doce. Então, a maioria dos poliquetos eram marinhos. Agora nós já estamos falando de seres vivos de água doce e também ambientes úmidos, com cerdas longas ou curtas, retas ou curvas, e rombas ou pontiagudas, ou seja, achatadas ou pontiagudas. O que vai acontecer com essas cerdas? Não são vistas facilmente, então, geralmente com o auxílio de lupas, né? Elas podem ficar isoladas ou em feixes. Aqui nós temos uma foto, né, de uma microscopia mostrando essas cerdas presentes na minhoca. Então, poucas cerdas na linha mediana não tem parapódios. O que eram parapódios? Aqueles apêndices laterais, aquela musculatura lateral que nós podíamos ver lá nos poliquetos. Então, um grande diferencial dos poliquetos é a presença daquele parapódio, que também auxiliava na respiração, além da inserção de cerdas, né? E outro diferencial dos poliquetos também, os órgãos sensoriais, né? Que a gente já não vai encontrar nos poliquetos, quer dizer, nos oligoquetos e nem nos hirudíneos. Então, olhar a cabeça e o ânus deles, a gente não consegue diferenciar órgãos sensoriais, né, bem desenvolvidos. Então, a região diferenciada no corpo desse ser vivo é o clitelo, que é aquela partezinha marrom ali que nós estamos vendo no corpo da minhoca, que ela vai servir para a produção de um casulo, né, e também de albumina, para nutrir aqueles filhotes que vão estar ali dentro. Sistema digestório, então nós já tínhamos comentado, né, o intestino na parte anterior, nós temos a boca, nós temos a faringe, que elas vão então capturar, armazenar e iniciar o processo, né, do alimento. Essa faringe reversível, ela sai um pouquinho do corpo, então assim que nós conseguimos, antes que eu comentei, que a gente não consegue diferenciar com tanta facilidade, por isso, se você observar esse ser vivo andando, você vê a faringe um pouco sendo reversível, né, com essas células sensoriais, elas têm um adesivo na ponta, então, dessa faringe, e elas não selecionam o que elas vão comer, elas comem tudo que elas veem pela frente lá na terra. E aí isso é bom porque o esôfago tem papo e moela. Esse papo vai
armazenar um pouco do alimento, mas também ela não faz muito armazenamento. E a moela com esses microdentes vai quebrar essas partículas de alimento. E ali nós temos as glândulas calcíferas, que não se sabe muito bem qual que é a função delas na minhoca, mas se sabe que ela joga carbonato de cálcio junto depois nessas excretas. Então as excretas da minhoca são muito ricas. Na região mediana, então, do corpo, vai acontecer a digestão química, né, como acontece com o nosso estômago, por exemplo, e lá no intestino a absorção. E aí nós temos aquela dobra, como nós já falamos, né, tiflossole, para aumentar a superfície de absorção, e células cloragógenas, que são chamadas aí, elas fazem a função do fígado, né, que é fazer o detox de tudo que a gente come aí e a absorção desses nutrientes. E o intestino posterior, então, absorção de água e formação de fezes, assim como o nosso. Humus de minhoca, então nós já tínhamos comentado, né? Importante ecologicamente é a fezes da minhoca. Por que é importante? Porque elas trituram a terra, né? Elas também lançam matéria orgânica dentro dessa terra. Então são fragmentos de terra com muita quantidade de matéria orgânica, né? Fazem mistura aí, a terra faz a homogeneização da terra. Então a minhoca é um ser vivo bem importante para se ter na terra, porque ela ajuda a aerar o solo, preparar o solo. Sistema circulatório, nós tínhamos falado de circulação fechada, né, com sangue circulando sempre dentro de vasos. Temos aquele vaso principal, ventral e dorsal, e um lateral que junta esses dois. Em alguns grupos nós temos um outro, terceiro vaso, né, mas isso não vem ao caso, porque são exceções. E aí, então, aqueles oligoquetos, ó, como comentei, apresentam corações laterais, ou seja, vasos que vão circular aí, ligar o dorsal e o ventral, como se fossem pulsáteis, né? Para que esse sangue circule dentro do corpo desse animal, que são os considerados aí os corações laterais. Então aqui nós temos, né, mostrando até, ontem eu vi que o Elcio postou uma foto dele falando na entomologia com vocês exatamente sobre isso, né? Transporte. Aqui nós temos do lado direito o transporte como está acontecendo, no sistema fechado, né? Dentro de uma minhoca ali, então com seus vasos dorsal e ventral e os vasos laterais que vão fazer essa pulsação secundária. Mas ela tem como se fosse um coração mesmo, principal, lá próximo do esôfago. E essas trocas gasosas são feitas através da superfície da pele. Então, está mostrando ali os vasos sanguíneos, né, que vão estar fazendo essas trocas de gases através da superfície da pele. Sistema excretor, então aqui, como eu comentei antes, ó, nos protonefrídeos ou metanefrídeos, ali que eles coletam, né, que aquele nefróstoma coleta toda a sujeira metabólica, entre parênteses, de um metâmero, faz toda a filtração e joga fora pelo poro, né, nefridióporo, que tem no metâmero posterior. Então aqui está mostrando. Mas tem a repetição nesse metanefrídeo, tem uma dupla aí, então todos os metâmeros do corpo, que são metâmeros verdadeiros, né, exceto pigídeo e prostômio, como nós já tínhamos comentado que não são metâmeros verdadeiros. Então o que ele vai fazer, né? Ele vai estar localizado aos pares aí dentro e cada um vai tirando toda a sujeira metabólica que tem no septo, no metâmero anterior, e vai sendo jogado para fora, né? Ou reabsorvido, vai depender aí, né, desse material. E olha só aqui nessa foto, dá para você ver bem no finalzinho ali a dobrinha no intestino. Então você vê ali o caninho do intestino, bem lá no finzinho da foto você consegue ver aquela dobra, aquele tiflossole, que era para aumentar a superfície de absorção. Sistema nervoso. Então o sistema nervoso é como nós já tínhamos comentado, com o cérebro aí, então em cima da faringe, né? E essa faringe então vai formar um anel, e aí embaixo vai ter um outro cérebro subfaringiano, que vai ser dividido aí em 2 cordões laterais, que vai passar então esse cordão nervoso pelo corpo inteiro do ser vivo. Reprodução dessas minhocas, como se dá? Então as minhocas nós já comentamos que elas são hermafroditas. Então o que acontece? As duas minhocas elas trocam espermatozoides e engravidam as duas.
Isso quer dizer que ocorreu troca de material genético, sim, porque uma não vai se autoengravidar, ela vai engravidar da outra. Então, o que ela faz? Ela pode se reproduzir por fragmentação ou regeneração, né? Cortar aí ela, acidentalmente ou propositalmente, você vai dar origem a uma nova minhoca. E a reprodução sexuada, então, é cruzada, elas vão trocar espermatozoides, e o que vai acontecer? Um tempo depois, ela vai regredir e aquele órgão sexual masculino vai produzir um óvulo e vai continuar a sua reprodução. Como? Com o clitelo. Então, o que aconteceu? A troca de espermatozoides, ela cria um casulo lá naquele clitelo e libera óvulos lá dentro. Aqueles espermatozoides que vão estar guardados lá dentro daquele casulo encontram os óvulos e ela fica gestando ali, né, até no nascimento desse ser vivo. Esse clitelo, inclusive, secreta albumina e coloca aí dentro, que vai servir para o desenvolvimento desse filhote. Então, aqui nós temos mais um exemplo, né? Começa a produzir uma cutícula na volta, casca do casulo, dentro desse clitelo, secreta albumina, né? Entre a parede do casulo e o corpo, e ela vai empurrando, né? Ela vai fazendo um movimento que esse casulo vai sendo jogado para fora do corpo dela, e ela vai deixar ali em algum local. E aí, então, vai acontecer essa fecundação externa. Por que externa? Porque o encontro do espermatozoide e do óvulo acontece fora do corpo. E aí, então, lá dentro do casulo. E aí, ela vai ficar gestando esses ovos que vão nascer novas minhocas. E a última classe, chamada erudina, nós temos seres vivos pequenos, de 2 a 6 centímetros, né? De maioria de água doce, nós estamos falando de sanguessuga, que existem várias cores, por exemplo, preto, marrom, vermelho, verde oliva. Já procurei em vários lugares, na literatura diz vermelho, já procurei em vários lugares fotos, nunca achei a tal da sanguessuga vermelha. Mas o livro diz que existe, então em algum lugar do planeta deve ter. Então não apresentam cerdas e nem parapódios, por isso são chamados aquetos ou irudíneos. Qual que é o grande diferencial desta classe? Produzir a irudina, ou seja, aquela substância que impede a coagulação do sangue. Como que é? Então não tem cerdas nem parapódios, né? O corpo tem o tronco e as ventosas anterior e posterior, e essas anelações que tem no corpo do ser vivo, por ele ser um anelídeo, não são anelações verdadeiras. Então, quando a gente olha a minhoca ou o poliqueto, as nereidas, cada parte que está segmentada, ela apresenta um septo verdadeiro. Já isso não acontece na sanguessuga, você tem que somar mais septos para ser considerado aí, então, um metâmero verdadeiro. Então, isso quer dizer que eles têm metameria mascarada, ou seja, dentro, cada vez que divide, não é um septo verdadeiro, não é um metâmero verdadeiro. Gânglios nervosos são fundidos na ventosa, visto que eles não têm cabeça, né? A parte diferenciada da cabeça deles é a ventosa. Então, esses gânglios se localizavam lá na minhoca, na parte do pigídeo, né? Do prostômio, quer dizer. E aí, então, eles também vão estar na parte do prostômio, que é diferenciado em ventosas. Nefrídeos, ou seja, como é que vai ser a excreção do corpo desse ser vivo? Fundido nas ventosas. Então, esses nefrídeos também têm a função de lubrificar essas ventosas, no caso desse ser vivo. Celoma reduzido, então por isso que ela é um pouquinho achatada. Não é tão achatada, mas ela é um pouco achatada, né? E aí eles têm canais circulares, são geralmente ectoparasitas, ou seja, se fixam fora do corpo de alguém, né? São predadoras. E o número de segmentos aí do corpo dela vai ter aí aproximadamente 34 segmentos. Ventosas anterior e posterior, e o corpo, então, achatado exatamente pela redução do seu celoma, e as anelações são mascaradas. E aí, então, vendo esse sistema digestório e circulatório, olha só naquela foto, nós conseguimos ver exatamente o que a irudina faz. A irudina faz com que aquele sangue fique bem fininho, então quem já pegou uma sanguessuga aí passando a rede no açude, sabe que quando você tira aquele animal do corpo que estava colado, ele tem como se fosse um líquido viscoso, transparente, e aquilo ali parece que, nossa, vai acabar o mundo, porque sai muito sangue. Então ele tem sistema circulatório aberto, que nós já estávamos comentando sobre o sistema circulatório fechado nos outros seres vivos desse filo, né? Porém aqui nós temos um ser vivo de sistema circulatório aberto,
com uma probóscide perfurante, né, na boca para ele conseguir se fixar em um animal, e ela tem como se fosse um anestésico aí, né, para que ela consiga se fixar nesse ser vivo sem que ele sinta dor, né? Então, quando o indivíduo vai ver que está sendo parasitado por uma sanguessuga, já foi e ele nem sentiu, né? Então, ela tem uma substância aí analgésica. E aí, então, né, essa excreção também é por esses poros, né, como nós já tínhamos comentado, os nefridioporos, e as trocas gasosas através da pele, conforme nós já tínhamos comentado também. Sistema nervoso e reprodutor. Sistema nervoso é típico dos anelídeos, conforme nós já tínhamos comentado também nos outros, né? A diferença é que eles estão aí dentro, então, localizados dentro dessas ventosas, né? Então, tem essa fusão aí dos gânglios dentro de ventosas. Não tem reprodução assexuada, né? Enquanto nos outros tinham, com poucos segmentos você conseguia fazer a regeneração. E ela é sexuada. E a diferença, então, dos oligoquetos, elas também têm clitelo. A diferença deixa eu até comentar aqui, ó. A diferença é que a fecundação é interna e não cruzada. Então, o que acontece? Lá nas minhocas, eles lançavam o espermatozoide e óvulos dentro do casulo. E lá dentro do casulo eles se encontravam e ficavam sendo gestados. Aqui não, né? O macho introduz, então, a parte do corpo dele, os espermatóforos lá, os espermatozoides, e eles vão chegar ao ovário lá pelo celoma. E aí, então, quando esse indivíduo colocar dentro do casulo esses óvulos aí, o embrião já vai estar fecundado. E aí, quando nascerem, vão nascer as pequenas sanguessugas aí para completar o seu ciclo. Então, qualquer dúvida, de noite vou estar no Google Meet e nós podemos conversar melhor. Até mais para vocês.